Boa noite. Vamos iniciar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 38 do livro 4. Posso dizer, sobrinho, que os verdes nos colocaram sem inconvenientes nas portas do consulado alemão em Xangai. O plano se realizou como previu Tien Ma. 6 dias depois nos encontrávamos navegando em um forte e maciço junco na lamacenta corrente do Yangtze-Kiang. Passamos tranquilamente frente a Nanquim e na altura da cidade de Xinjiang demos com a confluência do rio Wusan. Com grande habilidade o capitão virou o timão e se introduziu na corrente descendente deste último rio, pois 500 quilômetros mais adiante, sobre sua margem esquerda, levanta-se a populosa Xangai. Eram inimagináveis as mercadorias que transportava aquele junco. Claro que não seria tanto se o inspecionasse de perto a fileira de canhões a bombordo e estibordo, e as metralhadoras pesadas na proa e popa. Mas as precauções não eram demais, porque o bando, ou o barco, contrabandeava armas, explosivos, telas finas, porcelanas, metais, minerais especiais, ópio, e até desertores de ambos os bandos chineses e vulgares delatores, além do clássico carregamento de prostitutas chinesas, do qual nenhuma organização semelhante poderia prescindir. Junto a tão heterogêneos e perigosos artigos, nós resultávamos uma insignificante moléstia. Recém o compreendemos em Hanqiang, ao abordar o junco e comprovar o forte volume de mercadorias que abordava a Banda Verde. Como aquele, nos informou nosso guia, a sociedade possuía toda uma frota, só em Yangtze-Kiang, sem contar os que flutuavam em outros rios e no mar, e que viajavam até Hong Kong, Cantão ou Macau. Sobre o rio Wusan, passamos frente a numerosos e modestos povoados, dedicados à lavoura e ao cultivo, e ao lago Taihu, que enche com suas águas. Após deslizarmos 200 quilômetros, chegamos a Xangai e atracamos em um pequeno cais privado, provido de uma grande cabana que servia de depósito. Outros membros da banda, que aguardavam disciplinadamente, se encarregavam da descarga e da estiva, e de conduzir as prostitutas e os fugitivos. Surpreendeu-nos a ausência de controle japonês, que tampouco vimos em Nanquim ou em qualquer outra parte. É que os japoneses já foram untados, disse o guia em seu chamativo pidgin, uma mescla de português e inglês, que se fala nas costas marítimas da China. Todavia, ou obviamente, chamar de untar ao suborno é uma ironia própria de Portugal e Espanha. Não os explicou o senhor Tien Ma? Contestei na mesma língua que sim, mas que nos impressionava o poder que a grana da Banda Verde exercia sobre as pessoas untadas. Sorriu e nos comunicou que iríamos de imediato a Xangai. Ao sair da zona portuária, tomando ruas que o guia parecia conhecer muito bem, chegamos a uma praça de mercado de enormes dimensões, onde existia uma natural aglomeração de centenas de inquirixas, esses veículos japoneses tracionados por um homem, que tem a forma de carruagem individual e os ingleses denominam rickshaw. Pareceu-nos o cúmulo da organização e disciplina verificar que 6 se achavam separadas e esperando-nos, sem dúvidas advertidas pelos verdes que haviam saído antes do porto. Olhei de relance a von Grossen, mas o notou. Esses malandrinhos, sim, que sabem fazer as coisas, grunhiu.
Deveríamos vir e aprender com eles. Eu não atendi a este exagero, pois já rodávamos a boa velocidade e me absorvia completamente a vista da grande cidade. Com 5 milhões de habitantes em 1938, Xangai para os ingleses, Xangai para os franceses, Xangai para os portugueses e espanhóis, era uma cidade tremenda para qualquer par de olhos ocidentais. Agora nos dirigíamos para a colônia modelo, ou Bund, a ilha que os ocidentais souberam levantar em meio a um pântano insalubre e que foi o único lugar cedido pelos chineses no Tratado de Nanquing, de 1842, rubricado a canhonaço limpo pelos ingleses, que nesse ano ocuparam Xangai, apesar dos 250 canhões das baterias sobre o Wusang. Os piratas desembarcaram a infantaria, que neutralizou os canhões e marchou sobre a cidade, enquanto os barcos ingressavam pela porta do norte e os chineses fugiam pela porta do sul. Sobre esses terrenos pantanosos, levantou-se uma magnífica cidadela europeia, amuralhada, com canalização empedrada de água e ruas pavimentadas e iluminadas. Construíram-se edifícios gigantescos pertencentes às 3 potências ocupantes, Estados Unidos, Inglaterra e França. E pronto surgiram 3 bairros característicos destas nacionalidades, ademais da obrigatória Chinatown, chamado Nantao pelos chineses. As 3 potências colonialistas obtiveram zonas extensas de porto privado para que suas companhias de comércio exterior instalassem feitorias comerciais. Quando os alemães pretenderam ingressar neste negócio, o porto já estava completamente repartido e se viram obrigados a pagar franquias a seus competidores. De todos os modos, não era muito que a Alemanha comercializava com Xangai. Ainda que suficiente para exigir a presença de um cônsul. A embaixada se encontrava em Nanquing. Naturalmente, a presença japonesa em Xangai e suas desconfianças quanto às 3 potências imperialistas cartaginesas que haviam operado na região abriam promissoras expectativas à Alemanha de obter uma maior divisão da pilhagem. Os rickshaw atravessaram correndo a cerca gradeada, cruzaram um bem cuidado jardim e se detiveram frente a um portal de uma mansão estilo renano. Um sargento da Kriegsmarine se aproximou enquanto descíamos. Heil Hitler, saudou von Grossen. Sou o SS Standartenführer Karl von Grossen. Em missão especial, sargento. Temos que ver urgentemente ao cônsul. Sim, senhor, aceitou o Marine. Faça-me o favor de entregar seus papéis e em seguida serão atendidos. Não temos papéis, sargento. Aqui estão os nomes e a graduação dos cavaleiros que me acompanham e o meu. Somos todos oficiais SS. O precavido von Grossen havia redigido uma nota para o cônsul, antecipando-se a um possível bloqueio burocrático. Dizia assim: Senhor cônsul do Terceiro Reich, Xangai, apresentamo-vos ante a Vossa Excelência e solicitamos ser repatriados imediatamente à Alemanha. Os SS Standartenführer Karl von Grossen, SS Sturmbannführer Kurt von Silbermann, SS Hauptsturmführer Oskar Feil, e os homens procedentes de Butão, o Gurkha Banji e o Lopa Sriviria, todos integrantes da Operação Chave I, ultra confidencial, código AIRSHA, autorizada Hitler, Himmler, Heydrich, firma Karl von Grossen, comandante da Operação Chave I.
Aguarde um momento, senhor, solicitou o Marine, e adentrou com presteza o edifício. Agora, afora ficava ainda outro guarda. Parece que tudo está bem, disse o verde. Já vou me retirar. Todavia estarei um dia em Xangai. Podeis buscar-me no porto se surgir algum problema. E se já houver partido, os deixarei o nome de um contato, ao que advertirei que vocês se encontram sob a proteção da Banda Verde. Lembre-se que nós sempre poderemos tirá-los da China. Afortunadamente, não foi necessário recorrer novamente da quadrilha chinesa. Enquanto aguardávamos ao sargento, von Grossen interrogou ao marinheiro. Este lhe informou que o consulado se achava ao final do bairro francês, quase junto ao arroio Huangqingpan, rodeado pelas sucursais das poucas companhias alemãs que comercializavam com Xangai. Também lhe disse que no porto estavam ancorados 2 barcos alemães, com saídas previstas para 3 e 7 dias depois. O sargento regressou acompanhado de um secretário diplomático. Passem, senhores, por favor, ordenou. Os 5 ingressamos em uma cômoda sala de espera. Tomem assentos que em seguida serão atendidos, pediu, e saiu por uma porta-painel, não sem antes dar uma olhada desconfiada a Banji, Sriviria e ao cão Daiva. Uma hora que tivemos que esperar, até que por fim regressou o secretário e nos conduziu à sala do cônsul. Este era um diplomata de carreira oriundo de Colônia, enviado a Xangai, seguramente para aproveitar seu conhecimento natural de francês e inglês universitário. Impecavelmente vestido, com traje negro, não representava mais de 40 anos de idade e aparentava estar tranquilo. Desculpem a demora, mas tive que chamar a Nanking. Não imaginam de que maneira protestou o embaixador, Barão Heinrich von Baden, pelo que considera uma intromissão da RSHA no Ministério do Interior, ou no Ministério do Exterior. Não aceita desculpas por não ter sido informado sobre esta missão secreta, chave primeira. Mas é que a operação não devia acontecer na China e sim no Tibete, interrompeu von Grossen. Aqui chegamos fugindo. Não se preocupe, Standartenführer. Von Baden sempre protesta. O acalmou o cônsul sorrindo. Deixe-me terminar. Foi consultado o agregado militar que confirmou que seus nomes e patentes figuram na lista cifrada das SS. Do que não conheciam uma palavra por suposto, era da Operação Chave Primeira. Para tanto, enviaram uma solicitação de informações à Alemanha e estão à espera de respostas. Ao chegar a comunicação, a situação de vocês estará resolvida. E quanto isso pode demorar? Perguntei irracionalmente. E como sabê-lo? Se for certo que são quem dizem ser, compreenderão que Berlim pode responder em 1 hora, 1 dia ou não contestar e fazer algo. Tratando da RSHA, nada pode antecipar sua reação. E tenham presente que estou efetuando uma crítica, pois eu também sou da SS, emendou. SS, Sturmbannführer honorário. Obtive este grau em 1936, graças à atual gestão do ministro do Exterior, Joachim von Ribbentrop. Muito bom, aprovou von Grossen. Sim, sou da SS. E por isso lhes aconselharei o que farão desde agora. Se permanecerem aqui, me verei obrigado a pô-los sob custódia, coisa que para vocês seria muita moléstia. Em câmbio, os farei conduzir a um hotel que se encontra a 400 metros, onde estarão cômodos até que cheguem notícias da Alemanha ou de Nanking. Ao embaixador direi que não pude detê-los e que, de todos os modos, estão seguros ali.
Não tem seus papéis verdadeiros, mas tem outros papéis? Dinheiro? Ocorre-me que devem estar providos disto. Caso contrário, não conseguiriam atravessar a China. Em efeito, Sturmbannführer, cônsul, dispomos de documentação falsa e dinheiro. Bom dinheiro nos disse, mas também é falso, confirmou von Grossen com sarcasmo. Agradecemos seus conselhos e os seguiremos ao pé da letra, pois parecem muito sensatos. Após passar meses explorando a Ásia, não poderíamos resistir nem uma hora prisioneiros. É certo que me dizem que vêm do Butão. Por Deus que viajem. E de que fugiam através da China, se posso saber? Dos comunistas? Creio, sobrinho, que os 5 pensamos neste momento no Vale dos Demônios Imortais, na Vimana de Shambhala, e caímos a rir em gargalhadas. Ha, ha, ha! Dos comunistas? Não, Herr Consul. Fugimos de seus chefes. Respondi com os olhos inundados de lágrimas. Mas não podemos revelar-te quem são. Não acreditarias. Karl von Grossen assentiu rindo, gesto que imitou Oscar Feio, Banji e Sriviria. O surpreso cônsul optou por não perguntar mais e nos fez acompanhar pelo secretário até o hotel próximo. Tudo se solucionou nos dias seguintes. Chegaram ordens terminantes da Alemanha para que embarcássemos imediatamente e sem discussões. 7 dias depois saíamos em um barco cargueiro que faria em Macau a primeira de uma interminável série de escalas comerciais. Sem embargo, o capitão nos comunicou que, em algum lugar do Oceano Índico, cujas coordenadas seriam transmitidas por rádio, transbordaríamos a um barco de guerra. Assim ocorreu a poucas milhas de Sumatra. Um desconcertado almirante recolheu-nos em seu cruzeiro e pôs rumo direto à Alemanha. O barco se dirigia rumo à Argentina, junto a outros 2, executando uma manobra largamente planejada. À altura da cidade do Cabo, recebeu a ordem de desviar-se do Oceano Índico para alçar 5 passageiros. Sua nova missão estava qualificada de máxima segurança. E desde o momento que abordassem os 5 personagens, deviam transmitir em uma chave super secreta e evitar contatos com outros barcos ou estações terrestres. Nada devia localizar o cruzeiro, pois, do contrário, existia a possibilidade que entrassem em operações. Quem nos atacaria em tempos de paz? Indagava o almirante. Deve tratar-se de outro jogo do Estado-Maior, uma manobra secreta para testar a Kriegsmarine. O almirante não imaginava que as forças sinárquicas houvessem conhecido a localização de seus barcos. Não imaginava que, se as forças sinárquicas houvessem conhecido a localização de seu barco e a identidade de seus ocupantes, o teriam afundado ali mesmo. Capítulo 39. 20 dias depois de partir de Xangai, desembarcamos em Hamburgo. Ali estavam nos esperando um oficial do SD Exterior no comando de um pelotão. Suas ordens: conduzir a Karl von Grossen, Oscar Feio, Sriviria e Banji em 2 carros até Berlim. Eu devia separar-me do grupo e tomar o 3º carro até o aeroporto, onde o avião me transportaria igualmente a Berlim. Íamos separar-nos pela primeira vez em vários meses. E a experiência resultava dolorosa. Todos havíamos perdido camaradas e corrido juntos perigos mortais. As aventuras vividas nos tornaram irmãos. Antes de abandoná-los, von Grossen quis falar-me a sós. Eu sabia, disse em tom preocupado, von Suberman. Você era a chave primeira da Operação Chave Primeira. E a Thule Gesellschaft só se ocupará de você.
nós ficaremos incomunicáveis, separados do resto da SS, para evitar que falemos. Sabemos muito, Kurt, talvez mais do que aos iniciados da Ordem Negra os convenha que alguém saiba. Presinto que talvez não voltemos a nos ver, concluiu lugubremente. Você delira, meu Standartenführer, exclamei horrorizado. Isso não pode ser. Regressamos de cumprir uma importante missão, creio que exitosamente, e não há motivo algum para que, em lugar de receber a aprovação superior, alguém seja castigado. Você está cansado, von Grossen. Te digo respeitosamente. Verá como pronto nos reuniremos em uma cervejaria da Friedrichstraße para festejar. É natural que primeiro devamos brindar os informes competentes às nossas respectivas unidades. Mas logo depois desses lógicos trâmites, disporemos de tempo para voltarmos a ver-nos. Von Grossen sacudia a cabeça, como que negando admitir que meus argumentos penetrassem em seus ouvidos. Não, von Suberman. Uma vez mais não compreendes a situação. Escuta-me bem, agora, porque a possibilidade de que nos separemos definitivamente é real. Se o digo, o faço muito consciente e embasando-me em toda a minha experiência prévia com operações secretas. Não estou tão cansado para não poder prever o que pode ocorrer. Seremos eliminados. Por dizer, se você não nos salvar, Kurt, creia-me, viveremos sós, só se você assegurar a seus chefes, que não falaremos nada do que temos visto. Esta é a garantia que eles necessitam para deixar-nos em liberdade. Tudo o contrário do que você supõe. Um informe. Você me faz rir, von Suberman. A quem interessa que eu faça um informe sobre o que vi no Tibete e o que vi você fazer? Pensa que os iniciados da Ordem Negra permitirão que exista um informe oficial sobre o Vimana de Shambhala, sobre os cães daivas ou o seu escrotra crão? Não, von Suberman, por você estamos condenados à morte. E só você pode nos salvar. Ao contrário do que ingenuamente sugeriu. Assegure ao seu chefe que nem Oscar Feio, nem eu faremos nenhum informe. E pode ser que assim conservemos a vida. Tranquilizei-o o melhor que pude, reafirmando-lhe minha lealdade. Jamais permitiria que a eles acontecesse nada por minha causa. E partimos separadamente até Berlim. No aeroporto de Berlim aguardava um Mercedes-Benz da chancelaria, com escolta de motos. Ao vê-lo, pensei que se encontrava à espera de um ministro ou general. Mas minha surpresa foi grande ao reconhecer o SS Oberführer Papp parado ao lado da porta. Kurt von Suberman, chamou, sorrindo carinhosamente. Não pude evitar recordar a primeira vez que o vi na cabana de Rudolf Hess, em Obersalzberg, de Berchtesgaden. Ele também o recordou, porque, digo, apenas me aproximei. 6 anos, Kurt, muito ou pouco? 6 anos e regressas de tua primeira missão. Tememos por ti, sabe? Foi um alívio para todos os que estavam a par da operação, quando tivemos notícias suas. Mas de Xangai, ninguém podia acreditar. Já me contarás como fizeram para atravessar a China. O carro cruzou o Spree da ponte do castelo e começou a girar ao redor do Lustgarten. Mirei a Edwin, surpreendido, mas não tive tempo de dizer nada. Pensei que gostaria de dar uma volta prévia pela cidade antes de chegar à chancelaria. Te reanimará depois de tantos meses na Ásia. Edwin Papp
havia interpretado corretamente meus sentimentos. Era indescritível a felicidade que sentia então por achar-me novamente na pátria. Daqui, mais de uma vez, nas últimas semanas me despedi, achando que não regressaria nunca. O Mercedes rumou até o oeste e dobrou frente à porta de Brandemburgo, que estava coberta de bandeiras com a suástica e grinaldas das recentes festas. Agora ia rumo a leste pela Unter der Linde, ou Avenida das Tilhas. Vi passar a Praça de Paris e a estátua de Frederico, o Grande. Ao fim da avenida, demos a volta na Praça da Ópera, âmbito do Palácio do Imperador, da Biblioteca Real, da Ópera de Berlim, da Igreja Católica de Santa Edviges, da Universidade e de vários edifícios militares. Finalmente, desde as Tilhas e a Praça da Ópera, o carro dirigiu-se ao bairro Friedrichstadt e começou a rodar pela Wilhelmstrasse, que é seu limite leste. O passeio havia terminado. Imaginas que enviou-me a buscar-te no aeroporto, não? Teu padrinho sofreu muito quando acreditamos ter te perdido. E tem enorme impaciência por saudar-te e abraçar-te. Não quis que nada te desviasse, por isso mandou seu carro a receber-te e comissionou-me, sob rigorosas ordens, brincou, para que te custodiasse são e salvo ao seu lado. Minutos depois chegamos ao 77 da Wilhelmstrasse. Na Reichskanzlei, em efeito, nos esperava o Stellvertreter do Führer. Uma hora mais tarde, logo de despedir-me do Oberführer Edwin Papp, deixava a chancelaria em companhia de Rudolf Hess. Havia se emocionado sobremaneira ao ver-me, então compreendi o quanto me queria aquele antigo camarada de papai. Durante os 6 anos que se ocupou de meu destino na Alemanha, não foi só como um pai, como também me professou idêntico afeto. Agora íamos rumo a Gregorstrasse 239 a visitar Konrad Tarstein. Era a primeira vez que íamos juntos, e como Rudolf Hess podia ser facilmente reconhecido pelo público e não queria chamar atenção sobre o domicílio de Tarstein, havia insistido que eu manejasse o Mercedes enquanto ele se mantinha discretamente sentado no assento traseiro. Na verdade, não só com Rudolf Hess, senão com ninguém mais além de Tarstein, estive na misteriosa mansão. Inclusive cheguei a suspeitar que os iniciados da Ordem Negra se reunissem em outro lugar, pois jamais houve ninguém mais que nós dois durante os 2 anos que frequentei a casa. Mas dessa vez seria diferente. Como se fosse a repetição de um ritual, golpeei a bolorenta argola que gorava dentro do punho de bronze e a estridente voz de Konrad Tarstein respondeu, desde algum desconhecido lugar, através da desvencilhada porta. Sim, é Kurt von Zubermann. Apresentei-me falando em direção ao diminuto olho, onde os fugidios olhos do grande iniciado verificavam minha identidade. A porta se abriu e a figura pequena e rochonchuda de Konrad Tarstein apareceu, com a mão cortesmente estendida para saudar-me. Kurt, Rudolf, alegro-me em vê-los, disse rompendo o ritual. Entrem, estávamos os esperando. Corria o mês de janeiro de 1939. O ano novo passamos em alto mar, com von Grossen e outros camaradas. Pensei neles enquanto Tarstein me guiava até uma estância que nunca havia entrado, situada no andar superior. Pensei neles e recordei as notícias que trazia. A meu ver, a expedição de Ernst Schaffer havia fracassado em seu propósito de selar o pacto entre as forças sãs da Alemanha e a fraternidade branca de Shangri-Shambhala. Se não me equivocava, a porta de Shambhala se havia fechado antes que chegassem a algum acordo.
e, por consequência, a destruição do Terceiro Reich e a instauração universal da sinarquia não estava assegurada para o inimigo. Corria janeiro de 1939 e a Segunda Guerra Mundial começaria de setembro deste ano. Ao redor de uma estranha mesa em forma de meia-lua, sentavam-se 16 iniciados da Ordem Negra SS. À parte de Tarstein e Rudolf Hess, só reconhecia 4 mais, como altas personalidades do Terceiro Reich. Os 10 restantes eram até então completamente desconhecidos para mim. Todos vestiam trajes civis, mas supus que vários seriam militares, ainda que outros devessem ser indubitavelmente cidadãos, especialmente o asiático, cuja presença me encheu de assombro. Fui apresentado por Tarstein, e os iniciados me saudaram amavelmente, mas não deram seus nomes em nenhum momento. Pelo contrário, se identificaram com pseudônimos, tais como Aquilae, Léo, Serpens, Dracones, Corvos, Parvos, Cicnos, etc. O asiático disse chamar-se Ave Fênix. Convidaram-me a sentar frente a eles, em uma cadeira situada na parte convexa da meia-lua. E bem, Lupus, o que ocorreu com a operação Alt-Westen de Ernst Schaffer e com os homens que perdeu na operação Chave I? Perguntou Tarstein, batizando-me deste modo. Todos mortos ou desaparecidos, afirmei. Tanto os integrantes da operação Alt-Westen como os nossos. Mas permitam-me, cavaleiros, que lhes relate passo a passo os feitos sucedidos desde que parti da Alemanha. Ninguém se alterou quando adiantei a sorte ocorrida aos ausentes. Nem nas horas seguintes, empregadas na narrativa, em que me esmerei por brindar os principais detalhes e apresentar as informações o mais objetivamente possível. Tarstein amenizou a extensa velada com 2 rodadas de café, a última acompanhada de esquisitas ou deliciosas confeitarias. E quase não fui interrompido, salvo para solicitar algum esclarecimento concreto. Como compreenderia logo, aqueles homens não necessitavam perguntar nada, pois eram extraordinários, clarividentes. Possuíam o que denominavam na Tullgesellschaft faculdade de anamnese, vale dizer, um poder próprio dos iniciados hiperbóreos que lhes permitia explorar os registros culturais acásticos. Dali, desde a Gregorstrasse 239, eles haviam visto, enquanto eu lhes relatava nossas aventuras na Ásia. Não leve a mal, estimado Lupus, disse Tarstein ao fim, mas vamos rogar que aguarde abaixo. Devemos sustentar um conselho. 1 hora mais durou a deliberação, até que fui convocado novamente. Conrad Tarstein abriu o diálogo. Felicito-o, Lupus. Unanimemente coincidimos que a Operação Chave I teve êxito. Apesar das perdas, que nada custam frente ao benefício espiritual de ter frustrado os planos dos demônios. Os 3 caídos, Heinz, Hans e Kloster, serão condecorados, assim como também von Krupp e seus homens, pois não participaram da conspiração de Schaffer. Permita-me interrompê-lo, camarade Unicornes. Está muito bem isso de condecorar os mortos, mas que me conta dos vivos? O que vai acontecer com Karl von Crossen, Oscar Feio e os 2 tibetanos? Onde estão agora? Incomunicáveis, por suposto, confirmou fatalmente Tarstein. Olhe, Lupus, somente poderemos deixá-los livres e ainda promovê-los se você se encarregar de que não falem fora de lugar.
E como eu faria para dar semelhante crédito? É simples, Lupus. Só teria que formar um corpo dirigido por ti. Por exemplo, Oscar Feio seria desde já teu assistente e você se encarregaria de controlar-lhe a língua. Carl von Grossen se encarregaria de treinar uma equipe de elite para apoiá-lo em suas futuras missões e estaria em permanente contato com você. Que lhe parece? Estou de acordo, afirmei aliviado, e muito grato, porque esses homens merecem o melhor trato. São valentes e patriotas sem preço. Mas agora, senhores, logo de aclarar este assunto que me preocupava, posso fazer algumas perguntas? Desde já, aceitou Tarstein Unicórnios. Bom, o caso é que vocês parecem saber o que aconteceu naquele vale do Tibete. Poderiam então esclarecer algumas dúvidas. Por exemplo, por que fomos atacados e por quem? E também tem uma interrogação, talvez não tão séria quanto as anteriores, mas que não me envergonha fazê-la aqui. É sobre o futuro do cão Daiva. Não posso negar, senhores, que me causou grande contrariedade deixar Vruna enjaulado em Hamburgo, tendo em conta que se trata de um exemplar único na Terra e que está próximo de dar à luz. Tem toda a razão, Lupus, aceitou Tarstein. Amanhã cedo enviaremos o melhor oficial veterinário das SS e sua equipe com a missão de cuidar e transportar são e salvo a Berlim o cão Daiva. Não tenha dúvidas que valorizamos esse animal na sua justa medida e o consideramos uma arma secreta do Terceiro Reich. E sobre o que perguntou primeiro, prosseguiu Tarstein, vocês foram atacados pelos druidas? Pelos druidas? Repeti incrédulo. Mas estávamos no Tibete? Sim, pelos druidas. Recorda do que o adverti da primeira vez que veio a esta casa? Dentre os caçadores da sinarquia, os druidas estão encarregados de cobrar as peças de tua espécie. De sua espécie, von Suberman. Surpreende-se que eles tenham te buscado no Tibete, mas deves ter em mente que você foi se meter na porta de Bera e Birsa. Vale dizer, na sinistra abertura pela qual ingressam em Shambhala os sacerdotes de Melquisedeque. Nessa porta particular desejava chamar Ernest Schaffer, porque dali proveio há milhões de anos os arque-sacerdotes e arque-druidas das ordens europeias da Fraternidade Branca. Bera e Birsa? Perguntei, desconcertado. Efetivamente, Bera e Birsa, replicou o asiático, o que chamávamos de ave fênix. Recorde, Lupus, não viu você duas imagens majestosas, uma de cada lado da porta? Suponho que se refere à figura dos bodhisattvas alados que estavam talhados nas paredes da garganta, ou de Vara, ou Shen, por dizer, na abertura das montanhas ao final da canhada. Recordo perfeitamente. Em ambas as paredes da garganta de saída e com uma altura de 25 ou 30 metros, existiam dois baixos relevos que representavam uns seres de natureza divina, uma espécie de anjos ou bodhisattvas armados. Fiquei em silêncio uns segundos, invocando aquela inesquecível visão. Logo acrescentei. Tinham asas. Os dois anjos exibiam asas de pomba e vestiam túnicas brancas até os tornozelos. Sim, eram trajes de druidas ou de efode levita. Inclusive ostentavam o trevo de 4 folhas no peito e pequenas estrelas, sóis, meias luas nas guardas. E recordo também suas armas. Cada um tinha suas mãos direitas fechadas sobre um cabo, de que sobressaía de ambos os lados 2 globos.
A cena era muito sugestiva e por isso a recordo com tamanha nitidez. Eu me achava parado na garganta de entrada quando se havia aclarado as coisas com von Krupp. Então olhei para o oeste, ao final da canhada, e vi o vórtice da abertura ou passagem, flanqueados por aquelas colossais esculturas. Ambos sinalizavam com o indicador da sua mão esquerda a saída, como que convidando a passar, gesto que assim mesmo acompanhavam com a expressão de seus diabólicos rostos. Entretanto, suas mãos direitas não cessavam de apontar com seus globos todo possível visitante, por dizer, até o centro da canhada. Creio que eu olhava justamente a garganta do oeste e seus terríveis guardiões quando surgiu desde ali a bola de luz que os tibetanos chamavam de Vimanas de Shambhala. Não cabe dúvidas, pois, que você esteve frente à porta de Bere-Birsa, assegurou a ave fênix. Os misteriosos anjos que descreveu não são tais, nem tampouco bodhisattvas, senão demônios da pior espécie, ao que se denomina geralmente imortais. Bere e Birsa são 2 demônios imortais, que durante milhares de anos têm atuado na Europa e Ásia, e cuja imagem você teve a sorte ou a desgraça, depende do ponto de vista, de contemplar nessa canhada do Tibete. Seu amo, Melquisedeque, os destinou a milênios para que trabalhassem em favor da sinarquia universal do povo eleito, ocupando-se especialmente de manter a conspiração no seio dos povos de linhagem indo-europeu, indo-ariano e indo-islâmico. No contexto europeu, eles têm sido os arquidruidas supremos, que dirigiam secretamente a ordem druídica, e por isso que unicórnios e outros iniciados os qualificaram também de druidas ou golems. Mas eles são seres muito mais poderosos que os druidas, a quem mandam. Por exemplo, eles têm sido distinguidos por Rigden Djepo, o rei do mundo, com o poder do Dorje, a arma mais terrível do sistema solar. Dorjes, essas eram as armas semelhantes a 2 globos unidos por um cabo, que você observou nos baixos relevos dos imortais. Mas você, Lupus, não só percebeu os Dorjes talhados em pedra, você experimentou na própria carne seu mortífero poder. Olhei-o boquiaberto, e a ave fênix esclareceu ainda mais o que meus ouvidos se negavam a escutar. Concretamente, Lupus, o zumbido de abelhas que sentiu e que causou a morte de seus camaradas não é outra coisa mais que a manifestação acústica do poder do Dorje sobre seu coração. Em síntese, tenha por certo que esteve frente à porta de Bere-Birsa, em um desfiladeiro do Tibete conhecido desde remotos tempos como Labrea. Desde logo, a Labrea não é fácil chegar. Por dizer, não é fácil alcançar sua garganta leste, mas curiosamente em muitos mapas antigos figura ali onde vocês a encontraram, junto aos montes Altintac. Não pode ser, neguei irracionalmente. Eu vi um veículo voador, uma nave extraterrestre. Não sei o que era, mas com certeza o zumbido brotava dele. Pois assim é, apreciado Lupus. O fenômeno que você viu era o demônio Bera, em todo o seu poder. Não se tratava de uma nave voadora, nem de um Vimana ou qualquer avião desconhecido, e sim de uma unidade absoluta de energia do universo, animada pela infernal inteligência de Bera, que é a Sefirah Binah. Uma unidade absoluta de energia, um átomo arquetípico, adotado por Bera para apresentar-se e desencadear a força dissolvente do Dorje. Isso é o que você presenciou, ainda que acredite ter visto outra coisa.
Não é possível, repeti atordoado, resistindo-me a aceitar que aquela presença mortal fosse na verdade um demônio imortal e que esse monstro estivesse finalmente atrás de meus passos. Começava a compreender o que queria significar Tarstein ao advertir-me sobre os caçadores da sinarquia, que procurariam cobrar peças de minha espécie. Imperturbável, Ave Fênix continuou explicando. O átomo arquetípico é a forma primordial por excelência, o ovo de Brahma, a mônada feita à imagem e semelhança do Um. Todos os átomos reais e todas as formas atômicas, todas as unidades, emanam dele e participam de sua existência exemplar. E sabe por que Ber adotou essa forma para manifestar-se perante vocês e empregar o poder do Dodge? Porque é o único modo que resta a um demônio como ele, traidor do espírito do homem, para resistir ao signo de origem que você exibe e encerrar-se na unidade absoluta da mônada criada. Mas já viu o resultado desta tática, camarada Lupus. Não pode com você, com o signo da origem que você possui, e as portas de Shambhala se fecharam para nossos inimigos. Oh, eu não seria tão otimista, camarada Ave Fênix, sugeri, ao tempo que me estremecia, agitado por antigos e novos terrores. Trago-lhe presente que se conserva a vida, não é precisamente pelo efeito do signo, senão graças à intervenção desses guerreiros incríveis, que são os monges cáulicas, e a colaboração inestimável dos cães daivas, que nos tiraram da canhada de Altintag. Ah, camarada Lupus, temo que você não compreenda a situação. A Ave Fênix fazia a mesma observação que Karl von Grossen. Evidentemente, eu não compreendia nada, ou muito pouco, do que ocorria ao meu redor. Ou todos pretendiam compreender melhor que eu o que se passava. Ou eu estava me tornando extremamente obstinado ou estúpido. Mas, seja pelo que for, havia algo que eu compreendia, e no que não me equivocava. A causa de todos os meus males, que até ontem considerava um maravilhoso privilégio, era o inapreensível signo da origem. Distinção dos deuses ou estigma. Frente a mim, os homens mais importantes do Terceiro Reich diziam contar comigo e com meu signo, para levar adiante os planos do Führer. Mas, e isso sim estava compreendendo agora, as mais terríveis forças do inferno, forças que eu havia visto de perto no Tibete, consideravam-me a priori seu inimigo mortal e desenvolveriam contra mim um ataque inimaginável. Alegoricamente falando, tal situação, a única situação que talvez compreendesse, era a que o Terceiro Reich se preparava para marchar sobre o mundo, como uma enciclopéia falange, e que eu desempenharia então a função de abandeirado. Sim, seria o porta-estandarte do Terceiro Reich, e a bandeira que carregaria seria o signo de origem, o signo de Lúcifer, o signo de Votan, o signo de Shiva, meu signo. E como todo exército em operações, o inimigo trataria de conquistar as bandeiras, nossos estandartes, procurando abater sem prévio aviso o abandeirado, tratando de quitar-lhe a vida, tratando de quitar-lhe o estandarte, tratando de quitar-lhe minha vida, tratando de quitar-lhe meu signo. Não protestei pelo comentário de Ave Fênix e este prosseguiu. Estimado Lupus, você não deve a ninguém sua salvação, mais que a si mesmo. Esquece-se que se houve Operação Chave Primeira e Cães Daivas, isto ocorreu porque previamente existia um iniciado Kurt von Suberman, que portava o signo de origem? Os Cães Daiva e você são a mesma coisa, porque sem você não haveria Cães Daivas, nem signo da origem ou de Shiva,
nem ninguém capaz de colocar seu eu mais para lá de Kula e Akula. O demônio Bera o atacou com a fúria de um Vimana e você crê que se salvou graças aos cães Daivas. Pois saiba que é a sua própria insegurança, sua falta de fé em si mesmo, sua incompreensão da situação, a causa de que alente tão errônea convicção. Porque se fosse você, em realidade, o iniciado que deve ser, seguro de si mesmo frente à morte, e mais para lá da morte até a origem, saberia sem duvidar que seu signo de origem o tornaria invulnerável ao ataque de qualquer ser criado, ainda do Deus mais poderoso. Se você se encontrasse só, frente aos demônios Bera e Birsa e outros semelhantes, e eles lhe aplicassem todo o poder do Dorje sobre seu coração, você cairia facilmente fora de seu alcance, situando-se mais para lá, de Kula e Akula, na origem, ou criando com um Tulpa Mudra seus próprios cães Daivas, ou cavalos Daivas, Lungpa, ou qualquer ilusão pelo estilo. Está bem, eu me rendo, propus sorrindo tristemente. E antes que os protestos dos iniciados da Ordem Negra se voltassem incontestáveis. Esforçar-me-ei em compreender seus pontos de vista, prometi. Verdadeiramente creem que esses malditos imortais não só me atacaram mortalmente, como fecharam a porta de sua guarita? Assim é, intercedeu Tarstein. Te direi o que aconteceu, de acordo com a visão coincidente de todos os iniciados aqui presentes. Por princípio, e isto te surpreenderá, temos motivos para pensar que Ernest Schaffer não morreu em Labrea. E se houvesse morrido durante o ataque, estamos seguros de que os imortais o ressuscitariam. Por quê? E para quê? Para que regresse à Europa a buscar sua cabeça. Jamais, entenda-o bem, Lupus, porque isso te vale a vida. Jamais vão permitir que exista alguém como você em uma sociedade sinárquica. Pelo contrário, estando você no meio, não haverá pacto entre a fraternidade branca e as sociedades secretas sinárquicas. E, por consequência, não haverá constituição da sinarquia. Sem dúvida alguma, Ernest Schaffer, ou outro mentecapto semelhante, será delegado pelos demônios para fazer ouvir suas condições no Ocidente. E nessas novas condições se exigirá sua eliminação e de todos que, como você, são portadores do signo de origem que eles não podem suportar. A sinarquia universal do fim dos tempos deve ver aos deuses traidores apoderarem-se do mundo, como nos dias da Atlântida, lado a lado com os grandes rabinos do povo eleito. Mas isso não poderão fazer enquanto houver no mundo homens espirituais, que levantem o estandarte da origem, que falem com as runas de Votan. Dali que podemos afirmar sem medo de equivocar-nos, que a Operação Chave Primeira foi um êxito. Levamos o iniciado com o signo de origem a Labrea, frente à porta de Bera e Birsa de Shangshambala, e o resgatamos para a estratégia do Terceiro Reich. Em uma palavra, infligimos ao inimigo o maior desafio em seu próprio terreno. É impossível que agora queira outra coisa mais que vingança. E suas represálias já não serão de ordem diplomática ou política. Já não propiciará pactos secretos para golpes de Estado ou intrigas palacianas. O Terceiro Reich deverá preparar-se para resistir a um formidável potencial militar. E quanto a você, Lupus, desnecessário dizer-te o que representa para nós. Contar contigo significa dispor de uma vantagem estratégica para a execução dos planos da Ordem Negra. Baseado nisto, devíamos tratar de preservá-lo de todo perigo. Seria o mais lógico. Sem embargo, faremos todo o contrário. Não descuidaremos de sua segurança, mas tampouco impediremos que você cumpra sua missão.
A missão que foi encomendada pelos deuses quando o assinalaram com o signo de origem. Seguirá, pois, correndo riscos. Estudaremos cuidadosamente suas futuras operações e o enviaremos a fechar, com seu signo divino, as portas do inferno. Agora, sabemos que você pode fazê-lo. Fará? Os 16 pares de olhos me perfuraram ou me perfuravam o cérebro. Mirei a Rudolf Hess, quase um pai para mim. O que poderia negar a ele? E a Konrad Tarstein, meu instrutor hiperbóreo, o sábio que me revelara tantos segredos. O que não daria eu a ele, que nada necessitava, nem pedia para si? E os restantes dos iniciados, os arquitetos secretos da Nova Alemanha, os chefes da Ordem Negra SS. Negar-lhes algo era negar-se a servir a pátria. Nesse momento, sobrinho Arturo, minha resposta só podia ser uma. Heil Hitler! Gritei e levantei o meu braço direito para sentir inequivocadamente. Minha resposta, sobrinho. E isso compreenderam todos. Era um juramento, um voto de cavaleiro SS. Quando todos se retiraram, meia hora depois, e só ficamos o anfitrião, Rudolf Hess e eu, na Gregorstrasse 239, nos despedimos de Tarstein e partimos no Mercedes. Igual a antes, eu manejava e Rudolf Hess permanecia no assento traseiro. Ansiava saudar a Ilse e descartei que fôssemos à casa de Rudolf. Mas esse me advertiu em seguida ao Hotel Kaiserhof. Mirei-o pelo espelho retrovisor sem compreender. Não adivinha quem nos espera ali? Perguntou, enquanto sorria expressando burla. Tremi ao perguntar. Papai? Sim, Kurt. Seu pai em pessoa, o barão von Suberman, viajou desde o Egito para entrevistar seu escorregadio filho. Oh, que alegria, que alegria! Não posso crer, todavia. Tu o avisaste, não é certo? Diz-me a verdade, padrinho. Pois sim, eu o notifiquei quando soubemos que estava em alto mar, que podia vir em 20 dias a Berlim. E foi isso que fez sem perder um instante. Que mal havia nisso? É bom que teu pai te veja ao menos uma vez por ano, ou ao término de uma operação na qual por pouco não perdes a vida. Aprova minha decisão, verdade? Oh, sim, padrinho, brindou-me com o mais belo regalo que podia esperar. Aquela foi uma das melhores noites da minha vida, com papai, Rudolf Hess, Ilse e o pequeno Wolf Rudiger, em Berlim. Em janeiro de 1939, o mundo parecia estar em nossas mãos. Ainda me recordo que durante a ceia, papai anunciou que sua filha havia se casado com um engenheiro germano-argentino e que em pouco tempo partiriam para radicar-se na Argentina, onde os Signagel eram proprietários de uma bodega. E que Rudolf anunciou que eu seria promovido nos dias seguintes, na hierarquia das SS, com o grado de Standartenführer, saltando assim o grau intermediário de Obersturmbannführer. Seria, disse, um dos Standartenführer ou coronel mais jovens das Waffen-SS. Até aqui nosso estudo de hoje. Na próxima oportunidade estudaremos o capítulo 40 do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, o livro 4. Uma boa noite a todos e bom descanso.